tô com uma alergia absurda de, sei lá, rinite aqui, tô espirrando sem parar. Daí, o que eu pensei, tá? E é isso que eu quero ver com vocês, então. A gente tá na nossa aula pré-prova, tá? Essa é a nossa aula antes da nossa prova. Nossa prova vai ser muito tranquila. Alguns até tinham me perguntado na aula passada como é que ela funcionaria, como é que a gente iria organizar. E, na verdade, agora ela já está organizada, então posso falar, né? Até porque eu tive que planejar ela para já pensar nessa aula de hoje também. E a ideia é que ela vai ter, na verdade, 10 questões objetivas, tá? Então, eu formulei 10 questões objetivas para a gente trabalhar e uma questão dissertativa. Por que da importância da questão dissertativa? Alguns questionam, acham complicado, enfim. Mas, assim, eu confesso que dá mais trabalho, até no sentido de correção, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de eu também identificar se vocês estão conseguindo entender, enfim. Então, isso é bastante importante, principalmente no grau A, que é quando a gente pode fazer algo, né? Quando a gente consegue mobilizar e rever algumas estratégias de aprendizagem, né? Então, isso é bastante importante. Então, a nossa organização vai se dar assim. Daí, o que eu pensei, né? E aí, trago assim para a gente pensar juntos. Eu teria para essa aula de hoje, para a gente falar sobre, até tinha deixado isso combinado, falar sobre sociedade disciplinar, ou seja, a gente vai falar sobre uma das formas, né, de socialização, sob a perspectiva de Foucault, então. Só que antes disso, eu imaginei da gente iniciar fazendo algumas questões, né? Algumas questõezinhas. Então, eu dispararia para vocês 3 questões, pode ser pelo Moodle. Aos poucos vocês fazem, a gente corrige, conversa. E aí revisa alguns pontos. Eu acho que seria importante, né? Não sei o que vocês acham, né? Mas acho que seria importante para a gente, antes de ingressar nessa matéria nova, a gente se organizar para isso. Qual é a consequência daí? Que daí na outra aula a gente vai ter uma aula, na aula pós prova, né? A gente vai ter uma aula mais pesada. Então a gente vai ter que realmente dar conta do conteúdo e mais o conteúdo da aula seguinte, pelo menos um pedaço. Porque a gente realmente tem bastante conteúdo. Então essa é a minha sugestão, até para a gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos. Então eu daria para ser umas 10 questões, pelo menos, umas 9 questões, aí vocês fazem e a gente corrige. A gente faz e corrige. O que vocês acham? Pode ser, a democracia é um problema. Não, pode ser, professora. Por mim, pode né? ser? Pode ser, professor. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Tem alguém que tá que nem eu com o Gabi aqui outro dia, pedindo para ir pro jogo. Então, eu vou disponibilizar para vocês aqui 3 questões, tá? Primeiras. Deixa eu só ajustar aqui. Vou botar tanto aqui no nosso chat, tá? Quanto lá no Moodle. Deixa eu colocar aqui. E aí, em seguida, a Professora. gente... Oi. Boa noite, tudo bem? Só Boa aproveitar a noite. oportunidade de estar falando da prova. Claro. Eu fiz minha matrícula mais de um mês depois que já tinha iniciado as aulas. Tenho assistido às aulas antigas, né? Só que os colegas falaram que tiveram alguns fóruns durante a aula, as aulas que já foram ministradas, né? E que tinha a questão de valer alguma pontuação. Sim. Eu queria ver contigo como que fica a minha situação. Tu consegue fazer ainda. Tu pode entrar lá e fazer. Porque eu vou avaliar agora, quando eu fechar as provas. Tu pode fazer sem problema nenhum. Posso fazer, Acessa então, no até a data Moodle. da prova? Isso. Oi? Eu posso fazer, então, os fóruns até a data da prova? Pode, deve. Isso aí. Então, Tá. bom. Obrigada, professor. Isso, pode fazer. Deve fazer. Luriene, né? Luriene, a gente tem 3 pontos que são dessas atividades, da participação em sala de aula, da participação nos fóruns,
né? Então, por isso é bem importante participar lá, que daí esses 3 pontos vão ser pontuados ali, mais os 7 pontos da prova, fechando os 10, tá? Porque como... Oi? Desculpa, minha voz tá horrível. Acho que Então, somos duas. a prova ela vai ficar disponível somente no dia 7. Não. Sim, a prova é somente na semana que vem. Só no dia 7. Hoje não é prova. Dia da prova, tá. Isso, o dia da avaliação é na semana que vem, dia 7 de outubro. É que tem alguns professores que deixavam alguns dias a mais. Então, assim, Não, ela vai ficar uma semana, mas ela não abre hoje. Eu confundi a tua pergunta, então. Ela não abre hoje. Ela abre no dia 7 e vai até o dia 14. Ah, tá, essa era a minha dúvida. Se eu Isso. poderia fazer depois. Porque eu vou fazer um Sim. exame no dia 7, daí eu não sei quanto tempo demora para recuperar da anestesia, por isso que eu fiquei com dúvida. Não, ela fica aberta uma semana. As orientações vão estar lá, mas isso a gente vai ver na semana que vem, tá? Eu vou dar as orientações na semana que vem, etc, porque hoje é aula, hoje é vida normal, tá? Perfeito, daí fóruns a gente pode fazer até semana que vem, é isso? Isso, exato, podem fazer. Obrigada. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. Alguém mais? Boa noite. Era só para me dar oi. Tá bem. Era, prof, é que eu estava te esperando. Daí eu dei uma desligada para usar o telefone e voltei. Tá. Bem-vinda. Que bom. Tá. Gente, eu coloquei no chat ali as questõezinhas, então, as 3 questões. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e vou colocar no Moodle também, tá? E aí a gente já volta para Prof, corrigir. é que assim, desculpa, eu perdi acho que 2, 3 minutos do começo da aula. A senhora botou no chat algum exercício, é isso? Alô? Ai, trancou, meu Deus. A minha internet está horrível. Acho que trancou a professora. Eu também. Professora. Agora foi a prof, né? Eu acho que dá pra eu tô te ouvindo. Ela colocou essas questões para a gente fazer para tentar dar uma revisada do conteúdo para preparar um pouco para a prova. Ela lançou ali no chat e ela vai botar no Moodle também agora. Aí ela vai dar uns minutinhos para a gente responder. Tá, obrigada. De nada. A prof tá trancada mesmo. Pronto, voltei. Caiu aqui. Meu Deus, que função. Tá, não sei se entendeu, Lu. Me ouvem? Oi, prof. Eu também tinha caído. Caiu aqui. Caí. Mas a gente não se machucou, né, professora? E ainda bem. Olha só, tô colocando então as questõezinhas ali, vocês vão fazer, daqui a pouquinho a gente corrige, tá? No tô chat. Colocando no Moodle também. Tá no chat ou no Moodle, tá? Tá bom, prof, obrigada. No dia 30. Isso. Tá, obrigada. Vou dar uns minutinhos, já veio.
Ô, professor, Oi, pois não. esse, esse arquivo que a senhora disponibilizou já está marcado em amarelo ali as respostas? Ai, não era para estar. Deixa eu ver. Mas tá, tipo, a primeira é a D, Ah, a segunda é a B. No meu não tem nada marcado. gente, No No meu não meu, tem nada. o meu tá marcado. Eu peguei aqui do chat. Eu abri os dois, na verdade, mas não tem nada. Deixa eu ver. gente, eu acho que ele automatizou aqui, porque não estava marcado. No meu É. arquivo não está marcado. Tomara que a Mas prova venha assim ok. para O mim. meu caiu, peraí que eu não tinha nem me ligado disso. Eu tava lendo e É, fazendo bem faceira. é que eu acho que ele busca. Mas façam, gente. Leiam. É Tá, não, importante. tô Tá? vendo todas as opções. Ok. Eu não tô conseguindo abrir, eu tô no aplicativo do Moodle e não aparece para mim ali anexado, se alguém conseguir botar pelo Whats ali. Ele tá no dia 30. Tu entrou no dia 30? Eu entrei, só que no dia 30 só tem um texto e um PPT. Leitura, Questões tem que estar ali. Tá ali? não, tá Coloquei. leitura e leitura complementar, é isso? E questões? Mas de Ué? repente tem que atualizar o É, aplicativo. de repente tem que atualizar. Dá um Aí F5. embaixo, de atividades. É no Isso. celular. Questões lá Questões. embaixo, em azul. Pode dar um F5, colega, que atualiza. Isso. Que alguém tá com o áudiozinho aberto aí. Vamos ver aqui. Doidices. Consegui abrir, são 3 questões, isso? Isso aí. Isso. Obrigada.
Deu, gente? Podemos? Oi, prof. Sim, podemos. Podemos? Tá. Então tá. Acho que eu não vou mandar mais pelo chat. Eu Eu acho. notei que ela fica mudando ali, como não sei, parece Não, eu acho que ela busca na internet automático. Descobrimos uma coisa aí nova do que. tipo. Porque se Só clicar pode, porque no meu. naquelas cores fica o nome das pessoas. É? Meu Uhum. Deus. O Que B tá medo. o nome da Cláudia. O A tá o nome Eu do nem vi. Boa noite, C tá o nome professora. do André. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Não entendi. Não, o que acontece, ó, professora, é que quando libera pelo Teams, quem tá logado pela ferramenta lá da faculdade, pelo e-mail da faculdade, ele abre Aham. como se fosse compartilhado com todos. Então, à medida que os colegas iam selecionando no doc ali, compartilhado pelo Teams, ele ia marcando para a gente com um símbolo. Aí a gente coloca o mouse em cima e vê quem é que está lendo em determinado parágrafo, entendeu? Mas não que ele venha com as suas respostas, entende? Ah, Sim, então. Então foram vocês que isso, é acertaram. assim. Muito Não, na bem. verdade, os colegas vinham, alguém marcou, algum dos colegas marcou e ficou ali. Mas aí os outros vinham lendo e a gente conseguia ver uma marcação de parágrafo e frase. É isso que acontece, é tipo a interação, quando a senhora quer disponibilizar algum documento para todo mundo contribuir, acontece isso. A gente teve isso na aula de economia com o professor lá de Caxias, a gente tinha uma planilha compartilhada. Que legal. Não, é que eu não sabia que pelo chat, eu sabia que dá para compartilhar como se fosse o Google, mas eu não sabia que pelo chat se fazia isso. É automático. Mas que bom, que ruim, na verdade. Vamos lá, então, vamos trabalhar. Ai, gente, vamos lá. Desculpem a minha voz hoje, eu tô num sofrimento aqui com essa minha alergia. Classicamente, em anos anteriores, seria em razão do. Como é que se diz? Lembra que tinha a mudança de horário? Era impressionante, sempre que acontecia. E agora, mesmo não mudando o horário, acontece isso. Mas vamos lá. Gente, e aí? Quem é que me ajuda? Quem é que me ajuda com as primeiras? Vou botar na telinha aqui, tá? Quer que eu leia, prof? Ai, pode ser. Quem quiser responder. Posso ler a primeira aqui? Pode. Tu quer que leia o enunciado todo? Tudo direitinho. Vamos desde o início. A charge, então. Aí tem ali descrevendo o senso comum, né? E as pessoinhas que estão ali dentro estão dizendo: para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho. Eu estou observando. Então, com base na charge, assinale a opção que caracteriza corretamente a relação entre conhecimento sociológico e senso comum. Letra A. A sociologia é uma ciência que desmistifica o mundo, provando a veracidade das leis que regem a vida social. B. A sociologia combate o senso comum, medindo e comprovando os mecanismos de funcionamento das instituições sociais. C. A sociologia elabora marcos teóricos e conceitos analíticos para esclarecer as pessoas, liberando-as de suas superstições. D. A sociologia é um campo de conhecimento que modifica a percepção rotineira, alterando a visão sobre a vida e o mundo ao redor. E a sociologia é um saber que estuda hábitos, costumes e tradições sociais, derivando-as do senso comum. E aí, quem é que nos ajuda com as respostas? Eu perguntei a Por D. quê? Vamos lá. Vamos aproveitar bem essa D? questão. A D. Isso? Por quê? Por quê, gente? Vamos lá, vamos aproveitar bem essa questão para a gente poder pensar sobre algumas coisas que a gente já falou. Desde lá no início. No nome na palavra em si, né? Sociologia, né? Estudo sociológico. Nesse sentido, assim, né? Então, tende a ser um campo de conhecimento, né?
E só que por estudar isso, acaba que vai se mostrando a percepção do que acontece no dia a dia, sobre a vida e as coisas que acontecem ao redor. Então, eu acredito que a D é uma possibilidade de resposta. E eu fiquei entre a D e a E, né? Eu coloquei a D também, também professora. Porque também está envolvendo a questão do saber, de estudar, né? E são coisas que envolvem as coisas que acontecem na vida, né? Perfeito. Por que tu ficou entre a D e a E? O que tem na E que não poderia ser? Vamos lá. Derivado do senso comum. Derivados do senso comum. Eu acho que o derivando seria uma exceção. Por que, gente? Por que a gente não... Por que não é derivado do senso comum? Eu acho que o senso comum, na verdade, é meio ao contrário, assim, né? Diverge com o socialismo, com estudo, né? Sociologia. Contrário, a sociologia estuda o indivíduo, não é, prof? A sociologia estuda o indivíduo em interação, o indivíduo em sociedade. Vive naquela bolha, eu acho. Exato. Quem mais? Quem é que ia falar ali? Eu vejo a sociologia como ela pega o senso comum e ela, como é que eu posso te dizer? Ela te mostra que existem outras possibilidades, outros pontos de vista além daquele senso comum. Então, te faz enxergar por outras perspectivas, né? Então, para mim, foi a D que modifica a percepção, porque ele te mostra que existe mais de um caminho. Ela te mostra que tu tem que olhar para a situação do senso comum e pensar sobre ela, refletir sobre ela. E assim te faz enxergar além disso. Para mim, eu vejo dessa forma. É que tu vê além do senso comum. Muito bom, a Thaís, né? Foi? Foi a Thaís. A partir dessa explicação, quem mais? Ali, tipo, vamos lá. Professora, eu fui na D por isso também, porque ela diz ali da percepção, realmente dá um olhar, e tem pessoas que não conseguem, todas as ciências, nem todas, né, trazem essa percepção. Então, acho que isso aqui foi a palavra-chave também que eu fui pela D. Quem mais? Quem mais? Quem mais nos ajuda aí? O derivando aí não quer dizer que ele se origina ali, né? Mas o derivar pode ser também de tu estar comparando as outras percepções com o senso comum, né? Olha só. Olha só. Por que não pode ser? Diga. Não, eu estava lendo aqui agora. Oi, prof, é que eu tô com o tablet, eu não tô com o computador, então às vezes fica ruim. Mas eu acho que eu responderia a E. Por quê? Estuda os hábitos, porque estuda o ser humano, né? No seu dia a dia, aí diz ali, estuda os hábitos, costumes e tradições sociais, derivando-as de senso comum. Tá, vamos lá então. Eu iria pela lógica de que estuda o ser humano, né? Mais ou menos isso. Não sei, prof, não sei. Alguém mais quer? Ele fala sobre um todo. Mas olha só, gente, vamos lá, venham comigo. A primeira coisa que a gente trouxe foi que nós tivemos uma viragem na era moderna, quando a sociologia ou as ciências sociais passam a se tornar um campo científico, um campo de conhecimento, não é isso? Qual é a grande diferença? E talvez eu não sei o nome de quem falou agora há pouco, o Felipe. Felipe trouxe aqui, ó. Agora há pouco ele disse assim, mas é que não estude o senso comum, mas talvez o derivando seja porque está em contrassenso, né? Em contradição. E é exatamente isso. Por quê? Porque se a gente for pensar, se a gente for olhar para o senso comum, aspas, a gente está pensando em algo que não é científico, entende? A gente está pensando em algo que não tem uma metodologia para ser estudado, né? É algo, o senso comum, as pessoas pensam assim e ponto, né? Por senso comum. E aí se diz que por senso comum as pessoas são assim ou assado, ou agem assim ou assado em sociedade. O que tem que ficar claro? A sociologia, e essa questão ela é perfeita para isso.
a sociologia ou as ciências sociais, num sentido mais amplo, elas são uma ciência, elas são um campo de conhecimento, portanto, elas são um campo científico. Então, olha só, o que é importante, né? É importante que a gente entenda, primeiro, que o campo científico da sociologia não vai derivar do senso comum, pelo contrário, ele vai ser investigativo, ele vai ser questionador. Vocês vão lembrar da prof lá nas primeiras aulas dizendo que a função das ciências sociais é justamente questionar a percepção que se tem sobre aquilo que está posto. E qual é o objeto das ciências sociais? Nós falamos isso várias vezes. É o indivíduo, como a Lu falou, sim, mas o indivíduo em interação. A relação do indivíduo na sociedade. Por quê, gente? Exato. Porque o desafio das ciências sociais é justamente esse. Nós falamos em várias aulas sobre isso. O desafio é conseguir perceber quais são os hábitos, os costumes, quais são a percepção, a rotina, a vida dos indivíduos em interação, em sociedade. E o desafio é fazer isso de maneira generalizada. Aí vocês vão lembrar dos tipos ideais de Weber, lembram? Por que Weber criou um método dos tipos ideais? Sim. Porque ele precisava exacerbar características que apareciam em sociedade para que ele pudesse fazer análises comparativas, para que ele pudesse criar um método científico para as ciências sociais. Então, o que vem aqui que é importante? Olha lá, vamos na letra A. A sociologia é uma ciência que desmistifica o mundo, provando a veracidade das leis que regem a vida social. Não, né, gente? Pelo contrário, se a sociologia serve para questionar, ela não vai provar que existem regras da vida social que são imutáveis. Sabe por quê? E aí vocês vão lembrar comigo, que a prof disse várias vezes, porque a sociologia, porque as ciências sociais são contextuais. Elas dependem daquilo que está acontecendo naquele tempo e da sua historicidade. Lembram da última aula, quando a gente falou sobre memória? Memória coletiva? Até porque cada situação tem uma história por trás diferente da minha história, diferente da tua história, que é diferente da história da Lu, e aí tiveram todo um contexto diferente para se fazer uma análise. Né? Exatamente. E isso tem que ser levado em conta. Da onde que a gente lembra disso também, né? Quando nós falamos sobre o homem cordial, quando se buscava uma identidade social para o brasileiro, lembram? Que nós falamos do Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, e demos o exemplo da cordialidade, aspas, do homem, lembram disso? Sim. E aí a gente conversou sobre isso na busca de um tipo ideal do brasileiro, levando em conta as suas raízes históricas, levando em conta como funcionava aquela sociedade brasileira e como aquele homem, aspas, né, não só mas aquela figura, aquele tipo ideal criado, então, por Sérgio Buarque de Holanda, para tentar definir a identidade social do brasileiro, aparece para nós. Então, vejam, não é descobrir as leis que regem a vida social, porque se fosse um descobrir as leis, seria quase como as ciências da natureza, né? Qual é a grande diferença que a gente vai ter entre ciências da natureza ou ciências exatas e as ciências sociais? A grande diferença está justamente aí. Nas ciências da natureza, a gente vai enfocar naquilo que já está posto e que não vai haver uma interação, não vai haver uma diferenciação no objeto. Já a questão do indivíduo em interação, o indivíduo em sociedade, ele vai estar em constante mutação. Ele vai estar mudando o tempo todo. Né? Falamos da pandemia, falamos das mudanças sociais que a gente sofreu, das novas tecnologias, etc. Né? Então, percebam, olha que riqueza que a gente tem aqui nessa questão. E aí, gente, na letra B, ele diz assim, ó, combate o senso comum. Não é que ele vai combater o senso comum, mas ele vai olhar para aquilo que é tido, aspas, como senso comum,
né, como algo que esteja consolidado, que esteja fixo dentro da ideia da sociedade, e ele vai questionar. É como se ele colocasse numa panela uma pitadinha de pimenta, para pensar assim, não, para aí, mas será que é assim mesmo? Será que eu consigo realmente entender? E será que realmente é isso mesmo? Então, ele não vai combater, mas ele vai repensar, né? Repensar, fazer com que se repense aquilo que aparece dentro da sociedade. Depois, a sociologia elabora marcos teóricos e conceitos para esclarecer as pessoas, liberando-as de suas superstições. Gente, até as superstições são parte da análise das ciências sociais, né? Então, as superstições, aquilo que se pensa, aquilo que se imagina, aquilo que se externa nas interações também fazem parte dessa análise. Professora, né? Então, só um ponto. Quando tu falou agora das superstições, né? Ele fala ali liberando das superstições. Tem um pouco de romantismo, acho que em cima da questão de, tipo, por tu estudar a sociologia, ou tu ter essa parte científica em volta disso, de que isso vai libertar, porque muitas vezes a gente sabe que existe, sabe vários conceitos, mas a gente não se liberta daquilo que a gente é, né? Porque, como a gente já veio estudando nas aulas, né? Então, eu acabo comparando, quando você falou que é diferente das ciências naturais e outro tipo de ciência, né? Se eu fosse me colocar no lugar de cientista e tentar estudar alguma coisa que seja pessoa, que seja comportamento, ou comportamento de vendas na empresa, enfim, que eu sou mais administração, né? Eu olharia o histórico, né? Então, bate certinho com o que tu fala, de olhar o passado, olhar o contexto que estava, né? Aonde, como, quando, né? E os porquês. Exato. E eu não via diferença dessa forma. Eu acho que o complicador da sociologia seja o fator humano, que a gente tem a nossa visão bem enrustida, né? Então, acaba que aquele modificando do D me deixou em dúvida bastante em relação a de que por ter essa visão, né, ou ter esse conhecimento, ele vai te modificar a percepção. Nesse ponto que eu queria comentar, só que tu falou ali entendi. Dessa No percepção, sentido de aspas, é obrigatório a modificação da percepção. Na verdade, não é assim, ó, uma consequência direta, entendi, assim, né? Entendi. Na verdade... Eu fui direto no... Opa, desculpa, prof. Pode falar. Não, eu assim, olhando, eu fui direto na E pelo fato de que estuda os hábitos, né? Costumes e tradições sociais derivando dos seres humanos. Eu acho que é a E, né? Até agora eu estou esperando a senhora dar a resposta certa. É a letra D. É correta. Isso. Então eu ia errar. É a letra D, é correta. Vamos botar aqui o amarelinho. Tá? Não, é a letra D. Mas eu te entendi, Felipe, no seguinte sentido. O que acontece? A ideia da sociologia ser tida como um campo de conhecimento que modifica a percepção rotineira não quer dizer que tu vai alterar a tua concepção de vida. Tu vai mudar a tua concepção de vida, mas quer dizer que a função da sociologia é o questionamento. A função da sociologia é questionar aquilo que está posto, seja o do que for. A gente lá no início das aulas falou muito e trouxe muito a questão política em alguns momentos, né? Por causa da polarização, por causa da questão política do ponto de vista de direita e esquerda, enfim, independentemente, né, do campo político, porque o campo político também vai ser uma área de investigação das ciências sociais, mas a questão não é que a sociologia, até alguém comentava dizendo, porque as pessoas acham que a sociologia é algo de esquerda. Não, gente, não é isso. Né? A questão é que a sociologia ela é feita para questionar, para investigar o objeto de estudo dela, que é o indivíduo em interação, o indivíduo em sociedade. É isso. Então, por que ela modifica a percepção rotineira? Porque a função das ciências sociais é essa. A função é justamente compreender
aquilo que se avizinha. Isso não quer dizer que isso vai mudar a tua percepção pessoal. Tu pode até não mudar a tua percepção pessoal sobre a tua vida, sobre a vida dos outros, enfim, e ainda assim tu utilizar, fazer o uso do campo das ciências sociais como um campo científico. E eu acho que essa questão, o fundamento dessa questão é justamente para a gente relembrar disso, né, e ter essa ciência, não vou usar a mesma palavra, mas ter essa certeza, né, digamos, essa clareza, acho que essa é a palavra, de que as ciências sociais, elas são um campo de conhecimento, e, consequentemente, sendo um campo de conhecimento, sendo um campo científico, elas vão exigir que se tenha a consolidação através de um método científico. Por várias vezes eu disse isso, né? Então, a investigação, aquilo que vai ser posto através das ciências sociais, vai ser feito através de um campo científico, de um método científico estabelecido para isso, né? E por isso que a letra E está errada, né? Porque ela vai dizer ali, derivando-as do senso comum. Se eu vou me utilizar do senso comum, eu não preciso de um método científico. Eu intuo. Entende? Eu intuo, eu entendo que eu ouço na conversa de bar e aquilo eu tomo por certo, por correto. E esse é o grande desafio, e por isso que a gente fica instigado quando a gente fala no objeto das ciências sociais, porque é um grande desafio teórico a gente entender como a gente vai estudar uma sociedade sem engessar, digamos assim, né, daquilo que já é posto, que já é tido como certo, ou como errado, ou como possível, né? Então, diga. Então obrigatoriamente tem que ter um método. Obrigatoriamente tem que ter um método para isso, né? E aí... Exatamente. Essa tua frase, ela é perfeita, Marcelo, porque tu diz assim, ó, obrigatoriamente tem que ter um método. Sim. Porque se ela é um campo científico, tu tem que te utilizar de um método. E esse é um dos grandes desafios da sociologia, né? Não só da sociologia, até mesmo da própria filosofia. Porque, por vezes, as pessoas não sabem utilizar. E a gente, ao final dessa disciplina, a gente tem acho que são 2 aulas que a gente vê alguns métodos em sociologia. Em uma das aulas eu dei um exemplo, talvez vocês não vão recordar, porque isso é muita coisa, mas eu dei um exemplo sobre as pesquisas de vitimização. As pesquisas de vitimização são um método de procedimento bastante utilizado em sociologia, especialmente quando se trata da sociologia criminal, né? Por quê? Porque hoje a gente tem dados, por exemplo, dados estatísticos, a gente pode utilizar documentos como ocorrências policiais, como, enfim, uma série de documentos existentes no mundo jurídico, mas que eles não vão nos dar, aspas, a versão da vítima. Eles não vão nos dar aquilo que a vítima percebeu, a percepção dela, como ela se sentiu, enfim, como ela se sentiu diante do fato social, crime que aconteceu com ela. E essa pesquisa de vitimização, que pese ela seja extremamente cara e extremamente escassa no Brasil, por exemplo, e não em outros lugares do mundo, ela nos dá uma riqueza de detalhes impressionante. Por quê? Porque ela lida com a análise do indivíduo em interação. Ou seja, o indivíduo em sociedade. O indivíduo dentro da sua perspectiva. E aí, consequentemente, a gente consegue estabelecer um método mais fidedigno para entender a percepção social daquele grupo de vítimas ou daquele contexto em relação a um determinado crime, a um determinado tipo de violência, enfim, etc. Então, esse é um exemplo de um método que pode vir dentro do campo das ciências sociais. Temos muitos outros, a gente pode usar entrevistas, formulários, a gente pode analisar o fenômeno social do ponto de vista mais teórico, enfim, né, que é o exemplo que a gente deu da pandemia também, né, e lemos até um artigo falando sobre a questão
das formas como foram pensadas. Lembram disso? Aquele artigo sobre a distribuição e o pensamento sobre a questão do isolamento social, essa é a palavra. E aí, a crítica que se fazia era justamente que não se utilizou um método das ciências sociais, se utilizou um método das ciências da saúde. Se falou em isolamento, a Cláudia vai lembrar, porque ela comentou bastante isso em aula. Se falou em isolamento social no contexto brasileiro, mas não se levou em conta as questões relacionadas, por exemplo, à moradia, a localização da moradia, higiene, né? Lembra disso? Vai lembrar, né? Sim. As condições sociais, etc. Se usou os bonequinhos, e a gente até mostrou, né? Aparecia no texto, né? Os bonequinhos lá como se fossem, como se as pessoas tivessem os mesmos contextos sociais, né? E, na verdade, as pessoas não têm os mesmos contextos. Algumas vão viver em lugares que efetivamente elas vão conseguir fazer esse isolamento, outras vão viver em lugares que vai ser impossível, porque elas dormem todas no mesmo quarto, né? E às vezes não tem nem espaço entre uma casa e outra quando existe casa, quando existe chão, né? Então, não podem, né? Porque precisam trabalhar, porque ganham o dinheiro no dia para poder comer de noite, e no dia seguinte tem que ganhar dinheiro de manhã de novo para poder comer de noite, porque não se tem. Exatamente. Exatamente isso. Muitas pessoas nessas condições aqui no Brasil ainda, infelizmente. Exatamente isso. Exatamente isso. Diga. Professora, oi, é a Carla. Em relação àquele vídeo também do aborto, né? Eles usaram um método, né? Aquele vídeo, eu fiquei bem impressionada. Bacana. Isso, da Débora Diniz, da antropóloga. Maravilhosa. Isso. Que levou voz a pessoas que não têm, né? Como expor a situação. Achei fantástico aquele vídeo. Exato, Carla, exatamente isso, né? Muito bem lembrado. Inclusive, ela fala, né? A Débora Diniz fala, dizendo que as análises que foram feitas foram análises das ciências naturais, né? Foram análises do ponto de vista científico, mas que a análise que ela trazia era do ponto de vista das pessoas que sofreram a situação do aborto, né? E que passaram efetivamente por isso. E mais, ela fala exatamente isso, né, Carla? Ela diz assim, olha, essa análise tem que ser contextual, essa análise tem que levar em conta a questão das condições financeiras dessas pessoas que fizeram o aborto em casa, em clínicas clandestinas, enfim, porque não tinham condições e nem recursos para isso, né? Então, ali é um exemplo claro, né, que a gente tem de que a análise das ciências sociais, e aí no sentido mais lato, que foi uma análise antropológica, mas a análise ela é amplificada, ou seja, ela não consegue ter uma determinação específica. É isso aí, muito bom. Deu para lembrar um pouquinho? Vamos lá. E a próxima? Vamos em frente aqui. Agora eu não vou mais nem falar, professora, eu vou esperar. Fala! Não, mas nós estamos aqui para aprender, nós não estamos aqui para acertar tudo. Tá que nem meu filho ontem dizendo, mas cheguei na aula, todo mundo já sabia, não sei o que, se já soubesse, nem vem, né? Nem vem para aula. Pelo contrário, a gente está aqui para isso. 2C, 2C. 2C, é. Eu acredito que seja B. Acabamos de falar, eu acho que... Eu fui de B também, professora, eu acho que é estudar, né? Eu acho que aquele definir da C compromete ela. Quem é que falou isso que eu amei? Fui eu, Thaís. A Thaís tá mandando bem aí, vai ser a nossa futura socióloga aí. Muito bem. Que mais? Quem é que falou? Hã? Eu acho que é porque ela estuda os fenômenos sociais e identifica regularidades, como aqueles tipos ideais e tal, ele identifica coisas. Ele identifica certas regularidades, tipo, esse grupo se comporta dessa forma, esse se comporta de outra. Ele não define, nem estabelece, nem classifica com a estrutura que define. É mais um estudo mesmo, é uma identificação.
Por isso que eu fui na... Exatamente. Eu fui de B também, na sexta série. Muito, muito bom. Muito bom, Eu gente. agora só observei ela. Deu um show, parabéns, colega. Deu um show, ó. Parabéns. Vamos fazer Exatamente. um grupo. Eu quero estar no grupo dela, professora. Meu Deus, não tem grupo, mas vamos lá, vamos à frente. É exatamente isso. Olha lá, né? A sociologia é um corpo organizado de conceitos e metodologias científicas que se ocupa. Gente, se ele se ocupasse de descrever somente a realidade dos sistemas sociais, políticos, econômicos que sucederam historicamente, se as ciências sociais se ocupassem disso, não haveria a necessidade da prof dizer assim: as ciências sociais servem para questionar. Lembrem disso para o resto da vida. Né? A gente serve para aprofundar, para compreender, a gente serve para traçar isso aí. E mais, gente, a gente serve, né? As ciências sociais servem não para definir formas, para dizer isso tem que ser assim ou isso ser assado, né? Mas ela não vai compreender a interdependência dos seres vivos, porque os seres vivos não são necessariamente interdependentes. A gente não está pensando lá nas ciências naturais, onde a gente vai, por exemplo, compreender a interdependência lá, fiquei lembrando daqueles, estudando biologia aqui com meu filho, daqueles seres vivos que só vivem se estiverem próximos do outro, né? Que tem lá nome, comutalismo, mutalismo, enfim. Mutualismo, isso aí. Né? Então, quem está estudando com os filhos sabe. Então, não, gente, pelo contrário. É isso, né? A gente vira um pouco de tudo, biólogo, histórico, é uma confusão. Então, assim, não é algo que vai descrever, pelo contrário, é justamente estudar os fenômenos sociais, estudar os fatos sociais e identificar como é que vai acontecer essas formas, né, de comportamento, de interação, etc. Então, não cabe às ciências sociais dizer o certo e o errado, entende? A gente não vai estabelecer quais são os fatos sociais que são importantes. Lembram que a gente falou, vou fazer um parênteses aqui, acho que foi na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre os rituais do ciclo de vida, lembram? E aí a gente falou sobre, por exemplo, os rituais cristãos, os rituais judaicos, enfim, os 15 anos, a gente falou uma série de rituais sociais que a gente entendia, e aí a gente falou, Lu, lembrei. E tu foi uma delas que disse isso, e disse assim, prof, mas o significado de alguns rituais mudou. O significado, sim, a simbologia de alguns rituais dentro da cultura mudou. Então, só por essa frase, a gente já consegue saber que não cumpre as ciências sociais estabelecer os fatos sociais, ou dizer quais são as estruturas que são certas, erradas, que são postas. Pelo contrário, nos cumpre estudar, nos cumpre investigar, nos cumpre questionar, para que a gente possa identificar como isso vem acontecendo em sociedade. Percebem? Então, a função das ciências sociais não é estabelecer uma classificação ou engessar os fatos sociais dizendo, olha, esses são sim considerados sistemas culturais e simbólicos e, portanto, devem ser assim. Em sociedade temos que viver assim, etc. Não, é o contrário. Né? A gente vai estudar os fenômenos sociais e, em cima disso, identificar, então, as regularidades e novas formas. Querem um exemplo prático, tá? Usando um pouco daquilo que está sendo trabalhado na aula do lado aqui, que eu estava aqui agora há pouco, tá? Com a professora Lara, que trouxe hoje os colegas que trabalham mediação penal dentro da Polícia Civil. Então, hoje eles estão lá, super, acho que está bem legal aqui, que eu estou vendo os chats aqui subindo. O que é aquilo, gente? O que acontece? Se criou uma nova metodologia, tá? Se criou uma nova metodologia diferente da justiça tradicional, que antes era lá o processo, o inquérito, papapá, vira processo, lá prende, não prende,
sentencia, etc. Tá? Se criou uma nova forma de resolver conflitos que não dependesse do sistema tradicional. Então, mediação penal. O que é isso? O que é essa mediação penal, se a gente for olhar do ponto de vista das ciências sociais? Ela é um fenômeno social. Ela é um fenômeno social que foi aplicado por uma instituição, foi criado, foi colocado em prática. O que cabe ao sociólogo? O que cabe o investigador, aspas, né, das ciências sociais? Cabe olhar para esse fenômeno, olhar para esse instituto e entender como ele está sendo aplicado naquela determinada sociedade, na sociedade brasileira, nesse nosso caso. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai entrevistar aqueles que estão fazendo determinado, usar o método, procedimento de entrevista, ele vai fazer formulários, ele vai entender como aquilo está acontecendo, para quê? Para verificar se está de acordo com a lei. Não é só isso, entende? Ele vai identificar para verificar se aquilo ali, por exemplo, está dando resultados. Quais são os resultados que estão tendo? Para identificar se existem outras possibilidades, né, de fazer a mesma prática, se a prática é adequada, se não é, etc. Isso é estudar os fenômenos sociais. Professora, isso também já deve ter sido criado porque já foi percebido que havia essa necessidade, né, na demora dos processos. Isso já foi uma análise anterior, né, que foi feita. Excelente, exatamente isso. Já existiam estudos estudando o fenômeno social da aspas, crise do Poder Judiciário, tá? E, consequentemente, a gente precisava entender como isso ia ser, né? Quais eram as saídas, o que se podia buscar de coisas novas. E aí se insere isso dentro da estrutura social e as pessoas começam, então, a agir em interação e, consequentemente, vai ter que se dar conta disso. Da mesma forma, o exemplo do Felipe, né, quando ele trouxe ali a questão na administração, ele trouxe uma questão sobre, acho que sobre o marketing de vendas, né, análise do contexto social do ponto de vista, acho que era isso, né, me corrija se eu estou errada, por favor. É isso mesmo. Isso, e daí ele fez a aplicação de maneira muito interessante, porque ele disse o seguinte, olha, eu também tenho que analisar os fenômenos sociais, né, de maneira a conseguir captar elementos para que eu consiga direcionar as minhas ferramentas de marketing. Né? Se eu estou errada em alguma frase, eu não sou diretamente da área, então tu me corrige. Mas o que vai se fazer com isso? E isso, por exemplo, eu trabalho hoje um pouco com comunicação. A gente faz muito isso. Né? A gente coleta dados, claro que não de maneira científica, porque não é o caso, né? É para fins de trabalho, mas a gente coleta dados para que a gente consiga compreender como a gente vai melhor comunicar aquilo que a gente faz, né? Então, não deixa de ser, aspas, uma estratégia de marketing, né? Não é, no meu caso, não é venda, pelo contrário, mas é uma forma da gente entender também como funciona e como as pessoas... É a mesma coisa que a gente usa para a própria prevenção à violência, né? A gente usa muito isso. Né, ferramenta até em vendas, né, prof? Porque tu tem que entender. Ontem mesmo a gente falava sobre isso na aula de empreendedorismo, porque o vendedor, ele para saber vender bem um produto, ele tem que entender qual é a dor do cliente, o que ele está buscando. Isso aí. Fazendo um adendo, eu ia entrar nesse gancho também. Eu hoje sou analista, né? Eu estou num nicho de mercado, enfim, mas já passei por indústria e agora estou num nicho diferente, né? E daí eu comentei essa questão do marketing, porque eu também já fui do marketing, né? Mas o que eu aprendi sendo analista, né? É que, independente do fenômeno, tu tem que coletar dados para poder entender, né? Então, até eu tenho estudado um pouco de processamento de linguagem natural, e entra também na questão de geometria, que se utiliza muito, né? E também análise de processar
aquilo que tu levaria anos para fazer com pessoas fazendo, né? Tu trazer alguns algoritmos, alguma tecnologia para traduzir aquilo de uma forma que a máquina consiga fazer, processar mais rápido, né? Então, até nesse ponto, porque se eu fosse entrar no ramo de análise de período de contratos, né? Tu consegue utilizar algumas técnicas de processamento de dados, né? Que vai pegar aqueles textos, tu vai tirar o que significa cada coisa. Isso tem que entender muito da linguagem, né? E do meio do que se utiliza dentro daquele meio, né? Enfim, mas hoje tem tecnologia para isso, né? E eu vejo que ainda tem muito a evoluir para esse engarrafamento aí de processos, enfim, dá para utilizar esse método, que é um método científico também, de tu conseguir classificar isso de uma forma mais rápida, né? Colocar a máquina para trabalhar para a gente, né? E tem poucos profissionais que fazem isso hoje, tem até então é até uma área que eu estou investindo não só para entender o mercado hoje, né? Que só é analisar redes sociais, né? Tu não vai conseguir processar 1 milhão de posts lá do Twitter, por exemplo, para tirar algum relacionamento, ou fazer um gráfico lá para ver o que se relaciona a cada coisa, né? Mas eu vejo muito também isso nesses estudos sociais. Eu acredito que utilizam bastante quando vão fazer descrever, pelo menos, né? Mas a parte de julgar, né? E julgar e questionar, que eu acho que é a parte mais difícil dentro desse método sociológico, é julgar e propor, né, coisas, porque tem que ter uma bagagem, acaba indo muito a tua opinião, né? Mas escrever é mais ou menos esse caminho que eu tenho, assim, como um analista. Era só esse adendo que eu queria fazer. Muito bom, Felipe, muito bom. E é bem isso, em sociologia, e claro, falando muito também da área jurídica, se vocês forem buscar, a gente vai falar um pouco sobre isso também. A gente estuda muito essa questão de cultura de massa, né, e da influência das redes sociais. Isso aí tem sido um mundo novo para nós, assim, fazendo um adendo dessa última parte que tu trouxesse, que é muito importante. Então, isso tem sido, na verdade, isso desde 2013, quando a gente começou a ter essa revolução, até mesmo do ponto de vista dos movimentos sociais lá de 2013, de toda essa reconstrução da forma como a sociedade reage às mídias, né? Seja ela da questão da TV, enfim, e que hoje já toma uma proporção diferente com as próprias redes sociais. E essa questão da jurimetria, isso é super, super bacana, assim, super interessante, porque isso tem sido estudado em várias áreas. A gente tem um outro exemplo de utilização de ferramentas tecnológicas nesse sentido, inteligência artificial, enfim, e de se buscar, é um exemplo interessante, não é a mesma coisa, né, não é a mesma aplicação, mas a ideia é a mesma, que é justamente buscar entender a linguagem, aspas, no teu caso é o cliente, e no meu caso são as vítimas. A gente tem um projeto bastante interessante com a Universidade de Brasília, há algum tempo, espero que um dia funcione, mas enfim, que ele capta os registros de ocorrências policiais, então faz com que as vítimas, além delas registrarem via escrita, né, elas façam isso também, tenham a possibilidade de fazer isso também através de voz. Por quê? Para que a gente consiga criar um padrão, né, dentro do sistema, onde a gente consiga perceber a questão do risco, a gente consiga tentar buscar uma forma de fazer análise de risco em cima da linguagem que é perpetrada. E por que isso, né, gente? Hoje a gente faz isso de maneira manual, né? A gente recebe as ocorrências, lê, né, faz a leitura e de acordo com aquilo que é trazido em relação à violência doméstica, isso que eu não sei se fiz esse recorte, mas a gente identifica ali de maneira manual, que é um trabalho absurdo, impossível, enfim, né? E a ideia é utilizar essa ferramenta absorvendo a linguagem, né? Absorvendo aquilo. E por quê? Porque, primeiro, tem toda a questão contextual, né? Para a gente entender quem é aquela vítima, para que a gente entender a forma como ela vai se expressar,
enfim, e aí em cima disso conseguir construir análise de risco para prever, né? Na verdade é uma ferramenta de... Ai, fugiu a palavra agora. Daqui a pouco vem. Que é tipo uma premonição, mas tem uma predição. É uma ferramenta de predição de violência, né? E isso tem sido bastante fomentado até fora do Brasil, aliás, principalmente fora do Brasil. Por quê? Porque a gente começa a entender que a gente precisa compreender essa escalada da violência para a gente poder identificar e fazer uma análise de risco. Como eu disse, é semelhante à ideia, né? Porque tu vai fazer uma análise do teu cliente, tu vai fazer uma análise daquilo que mais aparece para te conseguir direcionar, mas ao mesmo tempo a ferramenta é praticamente a mesma. Então tem muitas coisas bacanas assim nesse mundo para serem no mundo das ciências sociais para serem investigadas, né? Para serem pensadas e até para se criar soluções novas aí e que tenham fundamento. E professora, seria em relação a denúncias esse método para fazer esse registro mesmo, não só denúncias, mas a registro mesmo. Registro de ocorrência. Mesmo. Isso. Não, é sensacional. O nome do projeto é Eu Sou a Glória. Filtro, né? Faria um filtro. Se vocês procurarem. Oi. Até uma dica, tu falou que o projeto tem se estendido bastante, né? Eu consegui, foi até bacana, há uns meses atrás, entrar num curso da USP para fazer esse curso de processamento de linguagem natural, né? E daí, claro, é introdutório, a gente aprende ali algumas ferramentas, né? Mas eu vejo que o pessoal da universidade lá, eles têm uma comunidade bem forte, então o pessoal, assim, se tiver interesse, né, como está envolvendo... Que legal, quero sim. A USP tem uma rede de profissionais que eu acho que é referência nisso, entendeu? Então, daqui a pouco, entrar em contato com alguém, se quer se voluntariar para o projeto, se for um projeto aberto, sempre a sociedade, né? Eu acho que tem pessoas que podem contribuir lá com isso, porque são um pessoal que usa a fronteira da arte disso, né? Então, eu pelo menos, eu encontrei isso na USP, eu não encontrei em outras universidades, né? Então, até tem uns nomes lá, que eu posso te passar também. Que legal, eu quero, tudo é bem-vindo, porque, enfim, tudo é difícil, né? Todo projeto novo, ele é difícil, primeiro, para convencimento, e segundo, para pensar, para desenvolver efetivamente, né? Então, quero sim, se puder me compartilhar depois, super te agradeço. Então. Muito legal. Muito legal. Muito bem. Professora. Diga. Não, só Oi. título de colaboração com... É o Fernando, tudo bem? Oi, Fernando. Tudo. Não, só a título de colaboração com o que o colega falou, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano também, eles têm uns cursos bem legal, assim, sabe, de extensão, inclusive de pós-graduação por EAD, né? Eu fiz com eles uma pós-graduação em docência no ensino superior, e foi bem legal, assim, um curso que durou 24 meses, mas eles são bem atenciosos, assim, em contatos, os professores são bem legal, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Bem legal, bom saber. Compartilha com a gente também, por favor. Claro. Tá. Até anotando aqui. Pronto. Então tá, gente. E vamos para a nossa última aqui, a última desse trio, né? Tem mais um trio. Vamos lá. Tá dando para relembrar algumas coisas, acender algumas luzinhas, né? Vamos lá, quem é que me ajuda? Essa aí a primeira eu marquei a falsa, porque eu acho que não é desvinculada, seria vinculado ao caráter causal dos fenômenos sociais. Que mais? Eu só fechei o áudio, foi só o nariz. Desculpa. Obrigada, Fernando. Quem mais? Vamos lá. Quem me ajuda?
Primeira falsa, é isso? Eu marquei falso. Eu também. Aqui as letras duas verdadeiras. Letra B. Coloca ali a questão. Oi? Deixa eu lembrar. Tá aqui. Não estão vendo? Não. Agora sim. Tá aqui a questão. Aqui tá aparecendo. Isso. Com relação às condições para o surgimento da sociologia como campo de conhecimento no século XIX. Assinale V, né, verdadeira ou VOF. Vamos lá. Falso, verdadeiro ou verdadeiro? E a percepção de uma ordem e de uma lógica na história humana desvinculadas do caráter causal dos fenômenos sociais. Por que o desvinculadas? Por que tá falso? Por que é falso? Porque é vinculado, né? É vinculado. Eu acho que é vinculado ao contrário. Exatamente, exatamente. Então, a percepção de uma ordem, de uma lógica vinculada, né, à ideia e as causas, não só as causas, mas toda a estrutura dos fenômenos sociais. Perfeito. Depois, a percepção da história humana como produto imanente da ação dos fenômenos sociais. Ou seja, a percepção da estrutura do indivíduo em interação. É exatamente isso. Né? Então, a história humana como produto das relações humanas em sociedade. É exatamente isso. E isso vem, e a gente inaugura o campo das ciências sociais como um campo científico justamente com essa percepção, né? Aquilo que falamos, com essa viragem de entender que é possível, sim, se estudar os fenômenos sociais e se ter efetivamente essa compreensão. Correto. E depois, a percepção dos fatos da história humana como pertencentes a um processo dotado de uma ordenação específica. É isso aí, gente. Letra B, tá? Essa era a nossa resposta correta aqui. Tá bem. Gente, tem mais 3 questõezinhas, tá? Professora, só uma dúvida. Diga. Eu botei falsa porque eu não entendi isso aqui. Ordenação específica. Eu não entendi o porquê. O que seria isso, ordenação específica? Pertencentes a um... na verdade, qual é a ideia? Né? A ideia é que se tenha... Ai, só um pouquinho. A minha perna. A percepção, então, é no sentido justamente de se entender a sociologia como um método científico. Então, assim, tu coloca a percepção dos fatos da história como se tu ordenasse isso, né? Ordenasse no sentido de organizar. Então, tu vai entender aquilo como um processo histórico. E, portanto, se tu entende aquilo como um processo histórico, como um ciclo, como algo a ser estudado, é como se ele fosse dotado de uma ordenação específica, de uma organização específica. Agora entendi. Em relação à história, né? A percepção da história. Exatamente. Entendi. Exatamente. Prof, onde estão as outras 3 questões? Já vou disponibilizar. Calma aí. Tá, obrigado. Sou meio ansioso. Espera aí. Deixa eu só fechar essa aqui. Eu já coloquei elas no Moodle. Deixa eu só conferir se eu coloquei. Não coloquei. Tá, peraí. Eu vou colocar ela no Moodle lá. Sócio 2, tá? Daí vocês só atualizem e abram ali. Ou eu posso compartilhar aqui também, não tem problema. No chat. Muito bom, professor, as questões, você está tendo dúvidas. Foi ótima ideia. É que daí foi isso que eu fiquei pensando, para a gente refletir e relembrar algumas coisas, né? Acho que esse foi o objetivo. Que bom que deu certo. Aqui, vou botar lá. Tá, vou botar aí também para vocês, daí a gente faz, tá? E daí na aula que vem outra aula, né? Na aula que vem vocês vão resolver fazer prova. Pra que prova? Tem pra quê? Não vou dar mais prova. Melhor não dizer isso, né? Senão vou dar ideia. Tá gravado agora. Peraí, não é. Eu ia dizer isso.
Falou isso, agora vai ter que cumprir, prof. Tá indo. Carregando aqui. A internet tá estranha, né? Caiu, voltou. Eita. Eu acho que é chuva. Eu acho que é. Chuvarada, gente. Eita, tá carregando aqui, mas tá lento. Tá manivela. Deixa eu ver. Foi. Agora foi. Dê uma olhada se conseguem abrir, por favor. No Moodle já tá aparecendo. Já tá? Então já. tá. Tá, vou dar uns minutinhos, tá?
Vamos lá? Podemos? Então, vamos lá. Ao trabalho. Deixa eu compartilhar aqui o... Oi, prof. Oi. Estão me ouvindo? É que a minha internet está horrível hoje, meu Deus do céu. Aqui também. Tá, todo mundo tá nessa... Eu já fui pela casa inteira atrás do sinal. Ai. Todo mundo tá nessa função da... Não, a minha filha falou, o que é isso, mãe? Tô na escada. Sim, tô atrás do sinal. Tô atrás, ela do quê? Do sinal. Ai, coitada, que horror. Não, mas vai dar tudo com a mãe certo. doida dela. Ai, Senhor. E aí, gente? Vamos lá para essas últimas 3 aqui. Posso? Vou ir falando aqui, então. Gente, então, o que diz ali? O desenvolvimento de uma ciência da sociedade está relacionado à descoberta das relações entre o homem, a natureza e a sociedade. Os filósofos iluministas contribuem para esse processo na medida em que... O que essa questão quis trazer, gente? Isso é bastante importante, tá? Talvez seja importante a gente até começar lá por baixo, né? Pela letra E, quando ele diz assim, salvaguardam as prerrogativas eclesiásticas na organização do Estado. O que são prerrogativas eclesiásticas? Vinculadas ao clero, né? Vinculadas à igreja. E aí a gente vai lembrar lá das nossas primeiras aulas, isso é bem importante que a gente lembre, quando a gente falava, por exemplo, sobre a questão da Idade Média, do período medieval, né? E aí nós dissemos que tudo era relegado à estrutura divina, né? Que Deus, que as coisas eram inclusive justificadas e que os acontecimentos e as relações entre as pessoas estavam muito vinculadas às vontades de Deus, às vontades do clero, né? Às vontades daqueles que tinham o poder divino. Que inclusive a própria organização do Estado, né, vocês vão lembrar que a gente falou dos reis absolutistas, ou ainda dos próprios reis na era medieval, mas que a estrutura das sociedades, ela girava muito em torno, né, da questão divina. Então as decisões, elas passavam pelo monarca, mas elas passavam porque Deus queria, né, lembram disso, né, que eu disse até que alguns reis se referiam a nós, que era ele e Deus, né? Então as decisões eram todas tomadas nesse sentido, no sentido sacramental, né? E tem uma segunda questão que aparece ali, ó, corroboram os ditames religiosos como necessários à conduta humana. É justamente o contrário, né, gente? A viragem que a gente vai ter com o iluminismo, com a modernidade, ou seja, com a introdução da era moderna, é justamente a idade das luzes. Vocês vão lembrar que nós falamos disso, né? Então, é justamente uma virada no sentido de se entender que há necessidade de uma racionalidade, ou seja, de que nós passamos a ter uma visão científica sobre as coisas, né? E a partir disso que a gente começa a pensar, né, numa estrutura de ciência da sociedade ou de estudo do homem, né? E aí vocês vão lembrar da questão do antropocentrismo, né, de se voltar à ideia das iniciativas estarem voltadas ao homem, etc. Nossa resposta, então, ela fica na letra A, né? Constrói uma visão científica de mundo marcada pela inteligibilidade da natureza, ou seja, a gente começa a se voltar para aquilo que existe, né? Para aquilo que é perceptível, e aí se começam a entender algumas características, até tanto do ponto de vista das ciências da natureza ou das ciências naturais, né, no sentido de se compreender aquilo de maneira racional, né, por isso as grandes navegações, por isso as primeiras compreensões sobre a própria estrutura da Terra, do mundo, etc. E isso é o que vai contribuir para que a gente chegue ao desenvolvimento de uma ciência da sociedade, ou de uma ciência social. Porque, na verdade, primeiro a gente passa por esse processo de racionalidade, né, de racionalização dos campos científicos.
né, de afastamento dessa ideia metafísica, dessa ideia vinculada ao divino, né, de que as coisas acontecem porque Deus quis, né, porque teve essa verdadeira visão. Então, e isso eu considero fundamental, acho que isso vocês têm que ter essa compreensão muito, muito clara aqui, né, para que a gente consiga entender como esse processo passa a acontecer. Depois ele coloca ali, regulamentam as trocas econômicas a partir de princípios socializantes, né? Então, na verdade, essa ideia de regulamentação de aspas, de trocas econômicas, fazendo uma referência ao antigo escambo, né? A ideia de que antes não havia uma economia totalmente vinculada à ideia das comunas, né? Falamos disso, né? Das trocas, da questão da vinculação à agricultura, etc., mas não é isso, né? A função dos filósofos não é pensar nessa regulamentação de trocas econômicas, né? É justamente entender essa construção da visão científica. E a justificam a organização estamental como modelo de hierarquia social. Então, na verdade, essa questão dos estamentos, ela já aparece antes dos próprios iluministas, né? E de maneira diferenciada, mas não é isso que vai nos traduzir aí efetivamente a questão da filosofia iluminista e dos autores que nós vamos ter aí. O que eu vou pedir para vocês nesse ponto, tá? E aí fica como dica aqui até. Deem uma revisada no PPT, no material que a gente tem sobre isso, especialmente falando sobre essa questão do medievo. É bem importante dar uma revisada aí, porque isso é bem fundamental para que a gente lembre disso, tá? Tudo bem? Então, vou só printar aqui. Printar não, pintar. Depois, as causas e os meios utilizados pelos homens para enfrentar determinadas conjunturas devem ser extraídos da história, cujo conhecimento os habilita a agir com maior eficácia. O que acontece aqui, gente? Até não sei se eu peguei toda a questão, mas peguei. O que acontece aqui? Essas causas e meios utilizados pelos homens dentro da estrutura social, elas vêm justamente de uma ideia de se compreender a sociedade do ponto de vista do ponto de vista não religioso, né? Então, esse movimento que a gente vai fazer aqui, no sentido de entender a história e de efetivamente habilitar a agir com maior eficácia, ou seja, a centralizar a racionalidade na figura do homem, né, a estrutura do próprio antropocentrismo, ela vai aparecer justamente por isso, por uma visão laica da sociedade. Essa visão laica, ela vai ter a vinculação, querendo espirrar, essa vinculação justamente com a questão da ideia do divino, né? Então, a gente não faz um movimento de sacralização da natureza, nem faz um movimento de defender o individualismo, né? Do renascentista, a gente falou um pouco sobre isso, mas o movimento é justamente de compreender a história, mas do ponto de vista afastado da estrutura religiosa, ou seja, sem justificar as causas e as conjunturas que aparecem para o homem, apenas com a religião, né? Então, esse é o grande ponto que a gente vai ter aqui, né? O grande ponto que a gente vai estar... o caráter gregário é trazido por Aristóteles. Aristóteles vai dizer que o homem é um ser gregário. Gregário significa viver em sociedade, se agregar. Então, essa descoberta de que o homem vive em sociedade, ela é muito anterior a esse processo de viragem da modernidade, né? Então, a descoberta do ser gregário, de viver em sociedade efetivamente, ela é uma descoberta anterior, né? Então, ela não tem
uma afetação direta a essa ideia de pensar as ciências sociais de maneira mais eficaz, de maneira mais conjuntural, né? Ela é algo basilar, assim, quando a gente já inicia pensando na ideia de que o homem é um homem social, é um homem político, né? Um homem que vive em sociedade. E a questão da perspectiva subjetiva do homem moderno é justamente o contrário, né? Então, eu não vou ter a percepção somente do ponto de vista subjetivo, né? Eu vou ter essa percepção da conjuntura do ponto de vista social, né? Do ponto de vista da amplitude do homem em interação. Então, na verdade, é uma questãozinha chata, né? E, ao mesmo tempo, nos deixa meio sem saída. Então, a resposta é a C, professora? Por uma visão laica? A resposta é a C, exatamente. Exatamente. Ai, deixa eu só ver se não faltou um textinho que eu tinha que ter colado para vocês. Faltou. Sabia que tinha faltado um textinho. Agora que eu estava olhando aqui, por isso que eu achei sem sentido. Mas espera aí que eu colo. Me dei um minuto só que eu vou buscar o textinho aqui. Dessa última. Meu Deus. O nariz está assim. Só um minuto. Pronto, tá ali o textinho do Maquiavel. O que ele diz aqui, ó? Aquele que estudar cuidadosamente. Deixa eu só botar aqui, só para ficar registrado. Aquele que estudar cuidadosamente o passado pode prever os acontecimentos que se produzirão em cada estado e utilizar os mesmos meios que os empregados pelos antigos. Ou então, se não há mais os remédios que já foram empregados, imaginar outros novos, segundo a semelhança dos acontecimentos. A filosofia política de Nicolau Maquiavel contribuiu para a sociologia clássica, para que a sociologia clássica construísse a imagem do ser humano como um ser político e social, privilegiando o adquirido sobre o inato e a razão sobre a tradição. Com base no trecho citado, assinale a opção que interpreta corretamente a relação entre a natureza humana, a história e a repetibilidade. Gente, assim, ó, a gente não estudou especificamente esse ponto em Maquiavel. Na verdade, a gente trouxe só uma questão que falava sobre a questão da fortuna e da virtude, né? Vocês vão lembrar disso, né? Quando ele dizia que existem características que são inatas do homem, né? E que existem características que vão ser alcançadas pela habilidade. Mas por que essa questão ela é importante? Ela, inclusive, essas questões todas, eu nem fiz esse registro, mas são questões da FGV aplicadas em concurso, em provas, enfim. E por isso que eu busquei essas questões justamente assim. Mas por que isso é importante? Por que Maquiavel vai ser tão importante nesse ponto,
né? Porque justamente ele vai trazer, e isso casa muito com o que vinha aqui na questão anterior, tá? Até porque a resposta é justamente a mesma, ó. Deram uma olhada aqui, ó. As causas e os meios utilizados pelos homens para enfrentar determinadas conjunturas devem ser extraídos da história, cujo conhecimento os habilita a agir com maior eficácia. Por quê, gente? Porque nós passamos 2 aulas falando sobre essa questão de contextualização histórica. E quando a gente citou o Maquiavel, a gente justamente trouxe essa ideia de reforçar a questão histórica, a historicidade, a contextualização no processo das ciências sociais. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, você pode agir ou por sorte, aspas, né? Ou por aquilo que tu tem como habilidade, ou por virtude, né? Aquilo que vai fazer com que se crie oportunidades para te pensar. E é justamente isso, né, que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, olha, o homem, ele é um ser social, ele é um ser político. Então, os meios que ele vai utilizar para entender e para fazer suas escolhas e fazer suas ações sociais, né, e ter a interação dele em sociedade, são meios que vão ser determinados pela sua própria história. E quem vai trazer isso é justamente Maquiavel, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu posso utilizar, né, aquilo que está sendo me dito, e por isso que ele traz aqui, ó, aquele que estudar cuidadosamente o passado pode prever os acontecimentos, porque ele está dizendo sim, as coisas, de certo modo, e em certa medida, elas se repetem, né, mas eu não preciso usar os mesmos meios, as mesmas ferramentas, porque é o que ele diz, se não há mais os remédios que já foram empregados, podemos imaginar outros novos. O que ele está querendo dizer com isso, né? E por isso que ele traz a ideia do próprio príncipe, né? Porque ele traz uma forma de posicionamento do poder, ou seja, que tu pode fazer as tuas próprias escolhas, que tu pode efetivamente utilizar a razão sobre a tradição, como ele diz, ou seja, aquilo que é tradicional, sempre foi feito assim, pode ser mudado, pode ser pensado, né? Pode ser trazido de uma outra forma. E quando ele trabalha isso dentro do príncipe, depois, ele vai justamente trazer essa proposição, né, de que tu pode repensar as formas como tu vai agir e repensar isso dentro da própria estrutura social, né? Então, é esse o grande ponto que ele vai trazer aqui para nós, né? E aí a gente olha para as outras questões, olha lá, a história é cíclica e se repete indefinidamente, não havendo inovação, apenas representação de vícios e virtudes eternos cujo estudo permite prever o futuro. Então, não, pelo contrário, né? Ele está dizendo que sim, que a história pode, que os acontecimentos podem vir a se repetir na vida das pessoas, mas que a forma como a gente vai reagir a isso vai ser diferente, pode ser repensado. Depois, os antigos podem ensinar aos modernos quais as ideias de governo e como as leis devem ser, pois estes já haviam vivido todas as experiências políticas possíveis. Não, ele está dizendo justamente o contrário, né? Que as novas formas, os novos meios para se pensar a mesma história de vida das pessoas deve ser diferente, ou pode ser diferente, pode ser repensado. A história é fonte de conhecimento sobre as ações humanas, mas não sobre suas motivações, pois a natureza é ininteligível e determinada por instinto de poder. Não é o contrário, né, gente? Justamente quando ele fortalece essa ideia do príncipe ou daquele que deve governar, é justamente para dizer, olha, você pode fazer as suas ações, você pode tomar conta daquilo que você vai fazer, né? O estado do passado é um exercício de erudição que permite encontrar nos acontecimentos históricos as leis mais profundas da providência e da fortuna. Quem dera, né, a gente pudesse encontrar essas leis e tudo desse certo e funcionasse. Então, vejam, duas traz a mesma frase, né, com o mesmo sentido, no sentido de utilização da razão, ou seja, retomada, né, aspas, do poder
que antes era tido como simplesmente um poder laico, um poder divino que não tivesse próximo das mãos dos homens, ou seja, que tudo era inato, tudo vinha de Deus, tudo era porque Deus quis, né? E não se conseguia pensar sobre aquilo que foi feito, que foi realizado. Tá bem? Muito pesada, mas excelente. Leia. Gente, é sempre bom ler os clássicos, isso é bastante importante e importante até para a formação de vocês. Isso era muito comum a gente utilizar as leituras dos clássicos antigamente nas faculdades. Hoje a gente acaba pegando partes e acaba não trabalhando disso de maneira tão expressiva. Mas é importante fazer essas leituras e fazer essas discussões, né? Até para a gente se solidificar de algumas coisas, né? Eu sempre digo que a base ela é às vezes mais importante do que o que vem depois, né? Então, isso faz parte. Tá bem? Gente, o que eu quero? O que eu quero? Para você quer alguma coisa, né? Mas vamos lá. Revejam isso, então. Revejam os slides lá. Revejam um pouco sobre o que a gente tratou sobre o homem cordial. Fica aí. Bastante importante, tá? Se concentrem em entender, em rememorar algumas coisas. Algumas a gente trouxe hoje, mas isso é bastante importante, tá? Até para a gente poder avançar e poder, nas próximas aulas, ter os passos aí mais organizados, tá bem? Então tá. Muito boa noite para todos. Prof. Boa noite, prof. Obrigada, professora. Boa noite. Deus. Boa noite. Obrigada, Melhores. Boa noite. Obrigada. Nem me fala, é uma energia horrível. Na semana que vem, então, nos encontramos, tá? Eu sempre te abro a câmera, converso